Seja muito bem-vindo a mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em um ponto essencial para compreendermos corretamente o livro do Apocalipse, sua natureza profética e simbólica. Antes mesmo de tentarmos interpretar os símbolos, imagens e cenas impressionantes que esse livro apresenta, é fundamental entender com clareza que tipo de texto estamos lidando e a quem ele se dirigia originalmente. Essa base sólida nos protege de distorções e aplicações equivocadas. Desde os primeiros versos, o Apocalipse se apresenta como uma profecia, e isso é reafirmado também em suas últimas páginas. No entanto, essa profecia é transmitida em um estilo literário específico, conhecido como apocalíptico, bastante comum entre os judeus dos séculos que antecederam e seguiram o nascimento de Cristo. Esse estilo é caracterizado por visões, símbolos, figuras extraordinárias, linguagem repleta de imagens dramáticas e um profundo senso de revelação divina sobre o futuro. E é importante destacar, essas imagens não são arbitrárias ou aleatórias, elas carregam significados que os primeiros leitores, especialmente os cristãos do primeiro século, estavam aptos a compreender. É crucial lembrar que, embora o Apocalipse trate de eventos que muitas vezes associamos ao futuro, ele foi escrito como uma carta real, dirigida a igrejas reais que enfrentavam desafios concretos. As 7 igrejas da Ásia Menor não são apenas representações simbólicas, elas também refletem comunidades cristãs autênticas do tempo de João. Isso demonstra que o Apocalipse não foi entregue como um enigma indecifrável, mas como uma mensagem urgente, repleta de consolo, advertência e esperança para um povo que vivia sob perseguições, ameaças externas e conflitos internos. Por isso, a interpretação correta do Apocalipse começa com uma pergunta essencial: o que essas palavras significavam para os primeiros leitores? Como um cristão em Esmirna ou Laodiceia entenderia essa carta ao ouvi-la em sua comunidade? A Bíblia é a palavra eterna de Deus, mas foi revelada dentro de contextos históricos específicos. Isso não diminui sua autoridade, pelo contrário, revela como Deus fala com seu povo em cada tempo e lugar. Quando compreendemos a situação dos cristãos do primeiro século, pressionados pelo Império Romano, cercados por exigências culturais e religiosas, muitas vezes isolados e se perguntando se Deus ainda estava com eles, o texto ganha nova luz. João escreve a partir da ilha de Pátomos, onde foi exilado por causa de sua fidelidade ao Evangelho. Ele se identifica como irmão e companheiro na tribulação, alguém que compartilha das dores e da esperança com os demais cristãos. Isso reforça o caráter pastoral e prático do Apocalipse. Ele não foi escrito para satisfazer curiosidade sobre o fim do mundo, mas para fortalecer os fiéis em meio às provações, lembrando-lhes que Cristo reina soberano, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Outro ponto fundamental é o simbolismo. João deixa claro, desde o primeiro versículo, que a revelação lhe foi dada em sinais. Isso significa que as visões não devem ser compreendidas de maneira literal, como se fossem gravações visuais do céu. Trata-se de figuras, metáforas e imagens que apontam para verdades espirituais profundas e precisam ser interpretadas com discernimento. Os símbolos usados no Apocalipse não são escolhidos ao acaso. Eles têm raízes sólidas em 4 fontes principais: o Antigo Testamento, a literatura apocalíptica judaica, o contexto cultural da Ásia Menor e os escritos do Novo Testamento. Inspirado pelo Espírito, João reúne elementos desses 4 universos para compor uma mensagem poderosa. O uso do número 7, a imagem do trono, o mar de vidro, os seres com olhos e chifres, tudo isso remete diretamente às experiências e conceitos presentes nas escrituras hebraicas. Ao mesmo tempo, essas imagens dialogam com o mundo greco-romano dos primeiros cristãos. Isso nos ensina que, para entender o Apocalipse, não basta olhar para eventos atuais ou manchetes de jornais. É necessário voltar-se à história bíblica e ao contexto em que João escreveu. Compreender que o Apocalipse é uma profecia simbólica, endereçada a cristãos reais do primeiro século e escrita em uma linguagem enraizada em referências conhecidas de seu tempo, nos livra de erros comuns.
Um desses erros é o literalismo, interpretar imagens simbólicas como se fossem descrições exatas de eventos físicos. Outro equívoco é desconectar a mensagem do Apocalipse da pessoa de Cristo, como se fosse apenas um livro sobre tragédias e destruição. Mas desde o início, o livro se apresenta como a revelação de Jesus Cristo. Tudo nele gira em torno dele. Com isso em mente, é natural que surja a pergunta: como, então, devemos interpretar corretamente o Apocalipse? Se ele foi entregue a pessoas de outra época, com cultura, linguagem e desafios diferentes dos nossos, como aplicar sua mensagem hoje? A resposta começa com um princípio fundamental. Antes de aplicar, é preciso compreender. Esse é o cerne da exegese bíblica. Exegese significa extrair o sentido do texto, ou seja, buscar entender o que ele comunicava aos leitores originais. É o oposto de projetar no texto nossas próprias ideias ou ansiedades. A verdadeira exegese se dedica a ouvir a voz de Deus conforme transmitido pelo autor inspirado, levando em conta o tempo, o contexto, a linguagem e os objetivos da mensagem. Esse processo envolve 2 passos. O primeiro é perguntar o que o texto significava para os cristãos da época de João. Que desafios enfrentavam? Como interpretariam aquelas imagens, promessas e advertências? Esse exercício exige humildade e empenho. É preciso se colocar no lugar deles, estudar o contexto histórico, social e religioso em que viviam. Só assim é possível enxergar o Apocalipse como eles enxergavam, não como um enigma distante, mas como uma mensagem viva e transformadora. Os primeiros leitores enfrentavam oposição do Império Romano, perseguições, exclusão social, heresias e crises internas nas igrejas. Quando João fala sobre dragões, bestas, tronos ou a Nova Jerusalém, ele está se dirigindo diretamente àquela realidade, usando imagens que faziam parte do vocabulário simbólico do seu tempo. O segundo passo é aplicar o texto ao presente. Uma vez compreendido o que o texto significava originalmente, podemos perguntar: o que ele nos diz hoje? Esse é o milagre da palavra. Embora revelada em um tempo específico, ela permanece viva e relevante para todas as gerações. A mensagem que sustentou os cristãos perseguidos do primeiro século também fortalece os fiéis do século XXI, mesmo com símbolos e contextos diferentes. Mas essa aplicação exige responsabilidade. É comum encontrarmos interpretações que ignoram o contexto original e saltam direto para associações com eventos políticos ou teorias da atualidade. Essa abordagem pode até parecer atraente, mas desvia o foco principal do livro: revelar Jesus Cristo como Senhor da história. Aplicar o Apocalipse corretamente é respeitar sua natureza profética e simbólica, suas raízes nas Escrituras e sua finalidade espiritual. O objetivo não é alimentar especulações sobre datas ou acontecimentos, mas fortalecer a fé, encorajar a fidelidade e preparar o coração para a volta de Cristo. Quando lido dessa forma, o Apocalipse deixa de ser um quebra-cabeça indecifrável e se torna uma fonte rica de esperança e direção. Essa compreensão nos leva a outro ponto vital. Para interpretar o Apocalipse com fidelidade, precisamos da Bíblia como um todo. João faz centenas de alusões ao Antigo Testamento. Nunca cita diretamente, mas evoca imagens e conceitos profundamente enraizados nas Escrituras. Isso torna a própria Bíblia sua melhor intérprete. Não apenas os livros proféticos como Daniel, Isaías e Ezequiel, mas também os evangelhos e as cartas do Novo Testamento fornecem as chaves para a compreensão do texto. Além disso, é preciso lembrar que toda a profecia bíblica nasce em um momento histórico concreto. Isso significa que ela não é uma mensagem genérica, ela fala a pessoas reais, com problemas reais, oferecendo respostas divinas a situações específicas. Ao reconhecermos isso, entendemos que as visões do Apocalipse, por mais grandiosas que sejam, estão enraizadas em realidades históricas que precisam ser estudadas com seriedade. Por exemplo, ao lerem sobre a besta ou o dragão, os cristãos do primeiro século não estavam tentando adivinhar tecnologias ou governos futuros. Eles reconheciam nessas imagens representações do poder imperial opressor e de seus cultos idólatras.
Isso não limita a profecia ao passado, mas mostra que ela tinha uma aplicação imediata, com potenciais repetições e ampliações ao longo da história. Portanto, uma exegese responsável evita tanto reduzir o Apocalipse ao passado, quanto tratá-lo como mapa de previsões desconectadas. Ela reconhece que há mensagens para o ontem que continuam válidas hoje e apontam para o futuro. Essa abordagem harmoniza os métodos preterista, idealista, futurista e historicista, sem se restringir a apenas um deles. O essencial é deixar o texto dizer o que foi inspirado a dizer no tempo certo e da forma adequada. E, sobretudo, o foco deve permanecer em Cristo. O Apocalipse é, acima de tudo, a revelação de Jesus Cristo. Ele é o centro, o início, o fim e o significado de tudo que o livro apresenta. Se nossa leitura gera medo, ansiedade ou obsessão com o futuro, algo está errado. Mas se ela nos conduz à adoração, à fé firme e a uma vida comprometida com o reino de Deus, então estamos no caminho certo. Com o avanço do estudo do Apocalipse, torna-se evidente que a linguagem usada por João é profundamente simbólica e fundamentada em fontes que os leitores do primeiro século conheciam bem. Compreender essas fontes é essencial para destravar o sentido das visões. E, acima de tudo, é preciso manter os olhos fixos em Cristo, o fio condutor de toda a revelação. A principal fonte simbólica do Apocalipse é o Antigo Testamento. João não cita diretamente, mas evoca suas imagens e conceitos com frequência. Cada página do livro contém alusões a profecias, histórias e rituais do povo de Israel. O Apocalipse é como um mosaico construído com peças das escrituras hebraicas. Imagens como o cordeiro, o trono celestial, as taças da ira, os selos, as trombetas, todas têm raízes em experiências e símbolos do Antigo Testamento. Quando João descreve os 144.000 junto ao Mar de Vidro, ele evoca o cântico de Moisés após a travessia do Mar Vermelho. Quando fala da queda de Babilônia, está retomando os oráculos proféticos contra a antiga cidade. Essas referências não são apenas decorativas, elas revelam que o Deus que libertou no passado é o mesmo que age no presente e triunfará no futuro. Além do Antigo Testamento, João também se vale da tradição apocalíptica judaica. Escritos como um Enoque, 4 Esdras e 2 Baruque, populares na época, apresentavam visões celestiais e imagens do juízo final. João não copia esses textos, mas compartilha com eles um estilo e linguagem reconhecíveis para seu público. Assim, imagens como bestas, chifres, anjos e livros abertos eram familiares aos leitores originais. Outro componente essencial é o contexto cultural e político da Ásia Menor. João escreve em diálogo com a realidade do Império Romano, seus cultos, símbolos e pressões sociais. Algumas imagens do Apocalipse contrastam diretamente com os ícones imperiais. Ao descrever Cristo com olhos como fogo e voz como muitas águas, ele usa elementos que evocavam poder e majestade no mundo greco-romano, agora aplicados ao verdadeiro Senhor. Ao retratar a Nova Jerusalém, oferece uma alternativa aos ideais das cidades romanas. A estrutura do livro, com seus ciclos de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, também revela um padrão literário intencional. Esses ciclos mostram diferentes aspectos do mesmo conflito entre o bem e o mal, crescendo em intensidade até culminar na vitória final do Cordeiro. Mas, acima de tudo, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que foi morto e vive, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, o cavaleiro fiel e verdadeiro, o juiz justo e o Rei dos Reis. Cada símbolo, cada cena, cada juízo e cada promessa deve ser lido à luz da pessoa e da obra de Cristo. Ele é quem abre os selos, é dele que procede a glória, é ele quem triunfa sobre o mal. Quando tiramos Cristo do centro, o livro perde seu sentido. Mas quando ele ocupa o lugar central, tudo começa a se encaixar.
Por isso, não precisamos temer o Apocalipse. Apesar de muitos o verem como um livro assustador, ele é, na verdade, uma fonte profunda de esperança. Ele mostra que, por mais caótico que o mundo pareça, Deus está no controle. A história tem um fim, e esse fim é glorioso para os que pertencem ao Cordeiro. As forças do mal são poderosas, mas não são eternas. O sofrimento tem prazo. Os fiéis serão vindicados. Há uma nova Jerusalém preparada para os que perseveram. E Cristo está voltando para restaurar todas as coisas. Estudar o Apocalipse com reverência é aceitar um chamado à transformação. Ele nos convoca à fidelidade, à vigilância, à santidade. Nos convida a adorar a Deus com todo o coração, a resistir às pressões do mundo e a viver com os olhos voltados para a eternidade. E nos lembra, com ternura, que não estamos sozinhos. Cristo caminha entre os candelabros, entre suas igrejas. Ele conhece nossas lutas, nossas fragilidades, nossas dores e está conosco até o fim. Se essa mensagem tocou o seu coração e despertou em você o desejo de conhecer mais profundamente a palavra de Deus, siga firme nessa jornada. Continue estudando, buscando e crescendo na fé. Que o Apocalipse, longe de ser um livro de medo, seja para você uma fonte constante de esperança, coragem e confiança no poder de Cristo. Se este estudo te edificou, compartilhe com alguém que também precisa dessa luz. E lembre-se, o Cordeiro que venceu continua ao seu lado, guiando cada passo rumo à eternidade. Que o Senhor te abençoe e fortaleça. E até nosso próximo encontro na Palavra de Deus.